Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre imagem de Deus e o convidado do Religare é o Herbert Cirilo Gonçalves, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. Herbert, bem-vindo de volta ao Religare. Obrigado, Flávio, pelo convite. Para mim uma honra estar participando deste programa tão importante para a pesquisa e para os estudiosos, quem tem interesse em ciência da religião. Bom, você está em casa. E você, que segue o Religare aqui na TV Horizonte, já está também nos seguindo através do nosso canal no YouTube ou nas plataformas de podcast como o Spotify, por exemplo? Procure por Religare, Conhecimento e Religião, comece a nos seguir e também compartilhe o nosso programa com aquelas pessoas que você considera podem também gostar daquilo que nós fazemos aqui no nosso programa das conversas que nós temos aqui sobre religião. Herbert, como eu disse, bem-vindo de volta ao Religare. Da outra vez que você esteve aqui, você havia concluído uma pesquisa sobre a questão da teologia apofática. De lá até aqui, quando você agora concluiu a sua tese de doutorado com esse tema relacionado à imagem de Deus, né? O que é que mudou nesse percurso, ou você perseguiu uma mesma pista de investigação? Então, eu comecei nas ciências da religião, estudando pluralismo religioso, né, e diálogo interreligioso. Fiz a especialização pesquisando em cima de Karl Rahner, o tema dos cristãos anônimos e o existencial sobrenatural, uma tese muito própria de Karl Rahner sobre o outro religioso, né, interpretado dentro do cristianismo. No mestrado, eu trabalhei com um místico conhecido como Pseu-Dionísio Areopagita, sobre a mística dele, a teologia mística, e era um místico que influenciou toda uma tradição, que a gente chama de tradição apofática, ou da teologia negativa. E quando eu chego no doutorado, eu comecei a relacionar esses dois temas que já eram do meu interesse, tanto a teologia cristã do pluralismo religioso, que é também chamada de teologia das religiões, e o tema da tradição apofática, ou teologia negativa, né? Especialmente aquilo que a gente chama de mística, da teologia mística do Pseu-Dionísio Areopagita. Bem, o que significa essa categoria imagens de Deus que você está trabalhando, né, que você trabalhou na sua tese? Essa categoria, ela diz respeito às ideias ou às concepções de Deus próprias do sujeito religioso, tanto o indivíduo como do coletivo, né? Então, de uma sociedade ou de uma comunidade. Esta categoria, essa expressão, imagens de Deus, ela aparece em trabalhos de filósofos, teólogos, cientistas da religião, pessoas na área de história, pesquisas também relacionadas à área de psicologia, né? Então, é uma categoria que se usa bastante, mas ela não teve ainda uma sistematização. Então, a minha intenção era sistematizar esta categoria. Embora o meu interesse, desde o início, foi pelas concepções de um Deus intolerante e exclusivista dentro do cristianismo. Só que para poder pensar essa categoria de um Deus intolerante, de um Deus exclusivista, que eu chamo de Deus adverso à pluralidade religiosa, eu tive que verificar primeiro qual que era essa categoria, o que significa essas concepções de Deus. Então eu chego na ideia ou na categoria imagens de Deus, e depois de ter estudado a categoria imagens de Deus, eu comecei a tratá-la com uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa do fenômeno das intolerâncias e dos exclusivismos teológicos, né? Sim. Quando você trabalha com imagem de Deus, você trabalhou, ou você separou conjuntos, né? Um conjunto que você identificou como lugares privilegiados dessa manifestação Sim. e expressões críticas dessas imagens. Explica para nós o que exatamente é cada um desses conjuntos. Sim.
Quando as imagens de Deus, como concepções ou ideias sobre Deus, eu trabalhei isso buscando primeiro a informação do que significa a categoria imagem. Então, nós chegamos com isso ao mundo grego, ao pensamento de Platão, a teoria das ideias, e também a teoria das formas, de Aristóteles. A ideia de imagens, ela nasce a partir da reflexão sobre como o ser humano conhece as coisas, os objetos. Então, ao conhecer as coisas, o intelecto, ao captar as coisas, ele formula um conceito. É isso que a gente chama de imagens, que eles trabalharam com a ideia de imagens. Ao conhecer a realidade, determinadas realidades, nós formulamos em nós imagens. Ok. Com isso, entre as várias imagens que o ser humano tem, que ele conhece do mundo, então, de ser humano mesmo, de história, de mundo, todas essas imagens, entre todas estas, a imagem de Deus. Talvez seja uma das mais potentes, uma das mais fortes, por causa da sua carga simbólica e etc. Como concepção, nós podemos dizer assim, existe na teologia as leituras teológicas de cada tempo. Então, a partir dessas leituras, nós podemos dizer que existem concepções de Deus diferentes. Na verdade, elas podem ser complementares, elas podem ser diversas, opostas, né, ou semelhantes. E, ao longo da história, nós podemos conceber ideias, imagens de Deus diferentes. Nós podemos, por exemplo, dizer que existe uma concepção de Deus no Antigo Testamento, uma concepção de Deus no Novo Testamento, uma concepção de Deus na modernidade, ou na contemporaneidade, ou na Idade Média, né? Ou então, quando a gente fala dos livros bíblicos, eu posso falar que existe uma concepção de Deus no Evangelho e no outro. Não necessariamente são opostas, podem ser complementares, mas muitas vezes também são diversas. Esses lugares, então, é a teologia, a arte. A arte cristã, ela é reveladora também de uma ideia de Deus. A arte fala do sublime, então ela toca nisso. As pinturas, por exemplo, nas catatumbas, existe uma linguagem, uma ideia que o artista quer dizer, que ele quer expressar. Então, tudo aquilo que revela, que é linguagem, é uma forma de expressão do que se acredita. Por exemplo, a liturgia, que é um outro lugar que eu coloco. Eu sempre digo isso, né? A maneira como o ser humano crê é a maneira como ele celebra. A maneira como ele ritualiza é a maneira como ele também acredita. Então, os gestos, as expressões, os cantos, as preces, isso tudo revela uma concepção de Deus, né? Quando alguém faz uma prece fervorosa, isso revela muito daquilo que ele crê. E um outro lugar é a cultura, que são os imaginários, que eles necessariamente estão vinculados às ideias de imagens, né? A concepção de imagens. O imaginário de uma cultura são o conjunto das imagens, não soltas, mas em relações, essas imagens. Então, as culturas têm uma concepção de Deus. E os encontros culturais acabam provocando isso. Por exemplo, no Brasil, quando a gente fala do cristianismo, mas nós falamos de outras matrizes culturais que chegam, africana, indígena, que já estava aqui, né, nas nossas terras, o cristianismo que chega, né? Então, essas outras matrizes também acabam influenciando as concepções, as imagens de um povo. Então, essas imagens são, como você disse, né? A teologia, a liturgia, a arte, o imaginário. Mas e as perspectivas críticas? Você também organizou um outro conjunto de expressões Exatamente. críticas a essas imagens de Deus. Sim. Há duas críticas que eu coloco assim, que uma nasce de fora, quando olho para as imagens, e outra de dentro do próprio cristianismo. A de fora é uma crítica dizendo que as imagens são projeções. É aquela crítica de Feuerbach e tantos outros, como os mestres das suspeitas, né, de Nietzsche, entre outros. As imagens são, na verdade, o ser humano que projeta um Deus, cria um Deus, essa que é a ideia dessa crítica, cria um Deus, e ele coloca mais
é ele mesmo sendo o próprio Deus, e então ele cria esse ser, que na verdade é um espelho dele, uma imagem dele, e cria toda uma moral e uma doutrina. Essa é uma crítica. Deus seria uma projeção. Então a imagem, as concepções são nada mais do que projeções humanas. Aí tem uma opinião diferente, que é dos teólogos, que diz que sim, que não há problema nas projeções. Desde que porque nós usamos linguagem. A linguagem humana, ela fala do seu mundo humano. Então, quando nós expressamos Deus ou mistério, nós acabamos por usar termos, conceitos, coisas do nosso mundo, né? Coisas de nós mesmos, né? Então, nós falamos que Deus chora, Deus se sente magoado, né? Entristecido, alegre. Essas são concepções, imagens humanas que nós colocamos em Deus. E para a teologia isso não é um problema. Ela entende isso como símbolos, né? A outra crítica é por parte de dentro da religião, quando eu olho para outras imagens diferentes, para outras concepções religiosas diferentes, seja dentro do cristianismo ou de outras religiões, e digo que aquilo são falsas imagens. Então eu chamo isso de idolatria. Então, se a primeira crítica é projeção humana, a segunda crítica de dentro agora da religião é que as outras imagens são formas de idolatria. Porque até o termo imagem, Flávio, ele tem uma série de traduções em grego. Então, ela pode ser eikona, ou eikon, ou ícone, né? Mas pode ser também eidolon, né? Ou eidos também, que dá essência ou imagem, né? Mas o eidolon, que vem de ídolo, né? Essa ideia é uma ideia de falsa imagem. Então, quando eu olho para o outro, para a imagem do outro, e acho que ela não é verdadeira, porque a minha é verdadeira, então eu digo que aquela é uma forma de idolatria. Essas várias imagens, elas se manifestam ou podem ser percebidas de diferentes níveis, né? Sim. Do ponto de vista simbólico, do ponto de vista mítico, ou do ponto de vista teológico ou ético. O que significa, né, cada um desses níveis? Mas eu vou pedir para você responder isso daqui a pouco, tá bom? A gente vai voltar nessa pergunta, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo. No Religário de hoje eu converso com o Herbert Cirilo Gonçalves. Nós estamos conversando sobre imagens de Deus. Como eu disse, um intervalo que é breve e a gente volta já.